Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Caro Pedro, você falará hoje sobre cidadania e direitos da mulher? Isto mesmo, Chico, ouvintes. No último dia 8 de março, na sexta-feira da semana passada, se celebrou uma vez mais o Dia Internacional da Mulher, que é uma data que está no calendário das Nações Unidas desde 1975. Ela faz alusão a 8 de março porque neste dia, em 1917, na Rússia, houve uma grande manifestação de mulheres contra o custo de vida, o desemprego e as condições de vida naquele momento tão delicado da Rússia, vivendo a Primeira Guerra Mundial, nos primórdios já da Revolução Russa, e em 1975 a ONU consagrou a data que é comemorada internacionalmente e em muitos países, inclusive o Brasil. E realmente o século XX assistiu muitos avanços em relação aos direitos da mulher. Em 1945, quando a ONU surge, no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, que é o documento que criou a ONU, se estabelece a igualdade entre homens e mulheres. E vejam, isto num momento em que as mulheres não tinham direito de voto na Itália, na Bélgica, não estou falando de países em que ainda isto não é uma realidade, mas em países já tidos como muito avançados. Em 1979 foi aprovada a Convenção da ONU contra a Discriminação contra as Mulheres, inclusive onde se estabeleceu a regra da possibilidade das chamadas ações afirmativas, ou seja, medidas para promover a igualdade, como o estabelecimento de cotas em concursos, em eleições, e o Brasil acompanhou esta evolução. O direito de voto é anterior até ao dos países europeus, o Brasil o instituiu já na década de 1930, mas até o advento da Constituição de 1988, portanto não faz muito tempo, não havia consagrada na legislação brasileira a igualdade entre homens e mulheres. O homem era considerado inclusive o chefe da família, podia determinar onde o casal e a família viveriam. Portanto, é uma história sem dúvida nenhuma de avanços. Mas também, e é muito importante deixar claro, que esses avanços consagrados na legislação brasileira e internacional não se refletem ainda numa realidade de fato, não é? Há muita desigualdade de oportunidades, desigualdade salarial, As mulheres recebem, em média, 20% a 30% menos de remuneração pelo desempenho das mesmas atividades, há muito preconceito e, o que é mais grave, há um quadro muito acentuado de violência contra a mulher, Os dados estão aí para mostrar e há toda uma dúvida se isto sempre foi assim e agora é que as mulheres estariam mais mobilizadas e, portanto, os dados estariam aparecendo ou se há um avanço, ou avanço no sentido de um aumento da violência contra a mulher. Eu acho as duas coisas. Eu acho que há realmente mais informação e as mulheres hoje estão mais mobilizadas e a cidadania está mais mobilizada para denunciar a violência contra a mulher, que antes ficava oculta no preconceito, oculta pela rigidez do conservadorismo social, mas, por outro lado, a sociedade se tornou mais violenta e a mulher acaba sendo uma vítima mais frágil e sofre com esse avanço da violência. Por isso é muito importante valorizar avanços também no combate à violência contra a mulher. No Brasil, a Lei Maria da Penha foi um avanço importante e, mais recentemente, a criação da figura penal do feminicídio, que é o homicídio, a morte ou a tentativa de homicídio, quando praticada contra a mulher exatamente pela circunstância dela ser mais frágil e de ser uma vítima muito mais exposta à violência que se dá principalmente nos ambientes familiares. Portanto, 8 de março é uma data que deve ser comemorada, mas também deve se prestar à mobilização em defesa dos direitos da mulher, que é um elemento essencial da cidadania no mundo globalizado. Obrigado, Pedro. Eu sou Francisco Costa e você está ouvindo a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.